a abominação da desolação, que se estabelece no lugar santo. E aí nós vamos ver mais para frente, quando tratarmos de grande tribulação especificamente, aqui é uma abordagem geral do plano pré-tribulacionista. Quando falamos especificamente de grande tribulação, vamos ver a questão em torno do Domo da Rocha, a mesquita do Domo da Rocha, tá certo? A chamada também mesquita de Omar, alguns chamam de mesquita de Omar. Então vemos aí a questão em torno dessa mesquita do Domo da Rocha, que está exatamente em cima do terreno, do terreno no qual estava o Templo de Salomão. No qual estava o Templo de Salomão. E que os judeus hoje, mesmo com todo o seu poderio, mesmo estando estabelecidos na terra, não têm tido a oportunidade de reconstruir o Templo de Salomão. E vemos nisso, observamos nisso um grande mistério. Isso é algo doutrinário e definitivo? Não. Mas pode ser um grande sinal. Pode ser um grande sinal. E aí temos nesse aspecto um sinal de que haverá, neste plano futuro, nesse plano escatológico, neste momento histórico, da 70ª semana de Daniel, no período da falsa paz, da propagação do governo do anticristo, a possibilidade futura de uma aliança entre o anticristo e Israel, vinculada à reconstrução do templo, à remoção do Domo da Rocha e à reconstrução do templo. A mesma estratégia que foi usada por Herodes no tempo de Israel, no tempo dos judeus, né, no tempo de Cristo. De tal forma surtiu efeito essa estratégia que os discípulos estavam tentando convencer Cristo da grande importância daquele templo. Vede, Senhor, que rochas, que construção. Eles estavam de quatro diante daquela situação, né? Estavam completamente entregues àquela política. E aí Cristo traz a eles o alerta: não se admireis com isso, não ficará pedra sobre pedra. Isso aqui não vai durar, isso aqui não vai permanecer, isso aqui será tudo destruído. Então qual é a proposta de Cristo? A abordagem dele foi antagônica em relação àquilo. A mesma coisa se dará em relação à abominação da desolação. Então temos aí essa possibilidade. Apontamos essa possibilidade. A remoção do Domo da Rocha, a reconstrução do Templo de Salomão, tá certo? E a aproximação do anticristo em relação a Israel. E aí muitos intérpretes entendem que ele adentrará ao templo exigindo adoração como pessoa divina. Quando então Israel rejeitar essa adoração, isso será o estopim para a guerra chamada Armagedon. Será o estopim para a guerra chamada Armagedon. Então Cristo falou a abominação da desolação no lugar santo. É exatamente isso que visualizamos com a tentativa do anticristo em impor a sua adoração à sua pessoa, Israel. A partir dessa rejeição, o estopim para a guerra do Armagedon. Tá certo? Quando então este quadro pintado por Cristo será visualizado por Israel. Ai das grávidas, ai das que amamentarem, quem estiver no campo não volte, quem estiver no telhado não desça, que a sua fuga não se dê num sábado, por causa da restrição religiosa, que a sua fuga não se dê no inverno, por causa da restrição física, porque os dias serão de grande tribulação, tá certo? Então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos. E temos aí já os anticristos que têm se levantado, como João descreve na sua carta. Haverá o anticristo, que é escatológico, e já há os anticristos, que já estão no nosso meio, que estão enganando a muitos, né? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá, veja, há duas descrições aqui. Uma descrição que Cristo faz, que ele coloca ela como sendo como um relâmpago, que sai do oriente e se mostra até o ocidente, num evento rápido, como será descrito aqui mais para frente, quando tratarmos especificamente disso, num momento.
a atribuição deste momento, como podemos ver do texto original do grego, né, escrito por Paulo, átomos. O átomos, pelo menos na época do escritor, e temos que analisar o texto no contexto do escritor, é uma partícula indivisível para aquela época. Hoje há avanços tecnológicos, né, a ciência tem outras propostas, mas naquela época era entendido como uma partícula indivisível. Então o átomos é a menor partícula de tempo possível, que é aquilo que Cristo descreve aqui, na primeira etapa do evento. É como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Aí na continuidade Cristo descreve acerca dos eventos cataclísmicos daquele dia, e ao final desses eventos cataclísmicos, então temos arrebatamento, grande tribulação, ao final disso a descrição da parousia. Veja a descrição da parousia aqui. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Um evento visível. Há um evento que se dará num momento, num pequeno fragmento de tempo, que é chamado primeira etapa da segunda vinda, arrebatamento, quando todos nós então nos ajuntaremos a ele. E ele tipifica isso: onde está o cadáver, ajuntam-se todas as aves. Onde está aquele que morreu e ressuscitou agora, né? Mas ele estava antes ainda da sua morte, ele descreve ainda como cadáver, porque ele vai morrer, ele entregará-se por nós. Ajuntar-se-ão todos, nós seremos todos ajuntados àquele que morreu e ressuscitou por nós. E no segundo evento ele descreve a sua vinda, o grande sinal e a sua vinda, quando todos os olhos verão. Isso é chamado a segunda etapa do evento, a vinda de Cristo, a chamada parousia, quando nós então viremos juntamente com ele. Aprender, pois, esta parábola da figueira. Veja aqui a descrição do que chamaremos aqui o relógio escatológico de Israel. Israel, o relógio escatológico, tá certo? Aprender, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Se os testemunhos de Jeová e se os adventistas do sétimo dia tivessem se sujeitado a esta palavra de Cristo, não teriam cometido o erro, a bobagem de tentar adivinhar a volta do Senhor. Nem eles, nem tantos outros movimentos que se tornaram espúrios, se tornaram hereges por causa desse desrespeito à palavra de Cristo. E como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando dois moendo no moinho, será levado um e deixado a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Tá certo? Aí na continuação ele descreve que é a parábola dos dois servos. Mas isso aqui é suficiente para entendermos a descrição escatológica dada por Cristo, essa descrição escatológica dada por Cristo, e a abordagem dele às duas etapas do evento chamado a vinda do Senhor. O evento quando então o Senhor virá num período como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, e na segunda etapa da vinda do Senhor, chamada a parousia, quando ele virá e todos os olhos verão. E o seu alerta com relação a não podermos afirmar acerca da data da sua vinda. Quando se desencadeará o evento chamado a vinda do Senhor, que é subdividido em duas etapas, que é visualizado em duas etapas. Quando se dará o desencadeamento deste evento? Não sabemos. Quando se dará o início deste evento chamado a vinda do Senhor, com a primeira etapa chamada arrebatamento? Não sabemos, mas sabemos que virá.
A qualquer momento, aqueles que estiverem no desencadeamento deste evento, não sabemos. Quando se dará o início deste evento chamado a vinda do Senhor, com a primeira etapa chamada arrebatamento? Não sabemos, mas sabemos que virá. A qualquer momento, aqueles que estiverem vigilantes serão arrebatados. Aqueles que não estiverem vigilantes adentrarão o período da grande tribulação, serão martirizados. E quando então, na continuidade, Cristo virá no evento chamado a parousia, a vinda visual e física de Cristo à Terra, juntamente com aqueles que foram arrebatados, tá certo? Que estabelecerão, juntamente com Cristo, o seu reino milenar, e serão ressuscitados aqueles que foram martirizados durante a grande tribulação. E aí passamos adiante, então, para descrever aqui o chamado relógio escatológico, tá? Israel serve mais ou menos como uma espécie de relógio de Deus. A atual prosperidade do povo judeu, indicada aqui na parábola da figueira, né? Quando vides florescer a figueira, olhar para a figueira e todas as árvores. Quando vides florescer, saber que está próximo o verão. A mudança de época, a mudança de estação. Do inverno da destruição de Israel para o verão do seu florescimento. Então, o dispensacionalista olha para esses fatos históricos como um grande sinal, tá certo? A atual prosperidade do povo judeu indica que o fim está perto, Mateus 24, conforme foi lido aqui. A parábola da figueira é usada como ilustração para dizer que, assim como o aparecimento de folhas das folhas da figueira indica que o verão está perto, o florescer da nação judaica indica que o fim está chegando. Aqui temos este quadro, né, que é um quadro de doutrinas tribulacionistas. Então, aquilo que descrevemos atrás como parêntese profético, as primeiras 7 semanas, tá, 49 anos, a reconstrução do templo, com a ordem, né, dada para a reconstrução do templo, iniciando a contagem, e as 69 semanas se cumprindo aqui na morte de Cristo Jesus, quando Cristo foi crucificado. Fecha-se então as 69 semanas, dá-se início ao tempo da graça, o chamado parêntese profético, quando a igreja então desenvolve o seu ministério, aquilo que Paulo chama de inserção, o jambuzeiro bravo inserido na videira. Tá certo? O jambuzeiro bravo inserido na videira. E aí temos o final do parêntese profético com o arrebatamento, conforme descrito em 1 Tessalonicenses 4,17, arrebatamento da igreja. Segue-se, para aqueles que foram arrebatados, o tribunal de Cristo, o bema, a entrega da coroa para aqueles que realizaram a obra do Senhor. E na terra seguem-se então 7 anos, 3 anos e meio e 3 anos e meio, a chamada grande tribulação. O primeiro período chamado de falsa paz. 3 anos e meio de falsa paz, governo do anticristo. Segundo período de grande tribulação, que é encerrado pelo Armagedon. O Armagedon, a vinda de Cristo, né, a parousia, a vinda física de Cristo, juntamente com os seus, com a sua igreja, estabelecer o seu reino. Reino este que será de 1000 anos. Tá certo? O reino este que será de 1000 anos. Após novos céus e nova terra, segue-se novo céu e nova terra, para aqueles que estavam junto com o Senhor, estavam em comunhão, tá certo? E grande tribulação para aqueles que, tanto os pecadores desde Caim, quanto aqueles que se voltaram contra o Senhor após o período do milênio. Então temos aí um quadro geral da 70ª semana de Daniel e da visão pré-tribulacionista, né, da escatologia. E aqui temos esse pequeno estudo, tá certo? Essa abordagem bastante resumida aqui, que fazemos da história de Israel, mas é necessário fazer porque a história de Israel é encarada pelo dispensacionalismo e pela abordagem pré-milenista, pré-tribulacionista, como um relógio escatológico. E a leitura que se faz desse texto da figueira em flor, né, da figueira quando vides brotar os ramos, como um ressurgimento de Israel, tá certo? Um reflorescimento da figueira e um sinal do fim dos tempos. Então olhamos para isso como um grande indicador de que estamos na última hora, estamos no último minuto, estamos no último momento. Cristo a qualquer momento arrebatará a sua igreja. E aí vimos desde o início, no ano 30 da era cristã, quando Cristo, no texto que eu li aqui em Mateus, Cristo, diante da surpresa dos discípulos perante aquela construção, que era um projeto político de Herodes, tá certo? Era um projeto político de Herodes, aquele projeto político que estava surtindo efeito, porque Herodes era odiado pelos judeus, porque Herodes era colaborador de Roma,
Herodes era odiado pelos judeus, mas Herodes, através desta política,